E ó, eu começo o programa de hoje com aquele momento que eu gosto muito, que faz diferença na vida de muita gente, que é o Amor Exigente. Amor Exigente está aqui toda segunda-feira. É uma instituição que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, uma vez por semana, 2 horinhas. E faz uma diferença tremenda, eu sou prova disso, participo semanalmente e posso dizer que a gente vai melhorando. E é por isso que a gente se cumprimenta, perguntando como que cada um está, e a resposta é a mesma, cada vez melhor. A gente vai ficando cada vez melhor. Amor Exigente, ele nasceu para cuidar de familiares que têm filhos, marido, netos, sobrinhos com dependência química. Lá no Amor Exigente a gente aprende que a dependência química é uma doença, mas que a codependência, que envolve a dependência, também é uma doença que precisa ser tratada. Hoje, a Amor Exigente tem grupos de sobriedade, tem grupos de pais, grupos de família, mas tem também grupos de prevenção, e a gente acredita que um dia faremos tão bem essa prevenção que a gente não vai ter mais dependentes químicos. Esse é o desejo, né? E a gente também tem o grupo de Sempre a Tempo, que é para a turma da maioridade, na verdade com foco de qualidade de vida. Amor Exigente é pura qualidade de vida. Mas aqui a gente vai aprendendo, porque infelizmente a indústria da droga vem com força e a gente precisa de armas, que é o conhecimento, para lutar contra ela. Hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente de Amor Exigente, com o Dr. Antônio Carlos Cabral, que é psiquiatra, diretor do Espaço Figueira Branca. E a gente vai falar de comorbidades na dependência química. Venham aqui, meus amigos, sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-lo. Você já conhece o caminho, né? Vamos lá. Doutor, seja bem-vindo, também um prazer recebê-lo. E falar de comorbidades na dependência química como eu já adiantei, trazer mais conhecimento, porque a dependência química é uma doença, mas que pode trazer outras. Não é verdade, doutor? É isso mesmo. Até por conta do início mais precoce que nós estamos observando na população. Então, quanto mais cedo começa o uso de drogas e álcool, aumenta a chance de aparecer outras doenças psiquiátricas. E é isso que a gente define como comorbidade. Isso é devido ao cérebro que está em formação, é isso, doutor Cabral? Isso. E por que isso ocorre, né? Ocorre porque dos 12 até os 20 anos, o cérebro passa por um processo de transformação, que é chamado de poda. Essa poda existe para que a gente consiga se desenvolver nas normas, nas regras, né? Então, é uma segunda maturação que o cérebro tem. Se nesse momento o adolescente for exposto à droga ou ao álcool, essa poda não vai ser realizada, ela vai ser realizada de forma incompleta. E aí os sistemas cerebrais vão ficar inviabilizados, de tal maneira que a pessoa, né, o dependente, passa a desenvolver também outras doenças. Quando existe a adicção com uma doença psiquiátrica, nós vamos chamar de comorbidade. Quais são as doenças psiquiátricas mais importantes, né? E qual é a que mais desenvolve após o uso? Hoje a gente está observando mais quadros psicóticos, né? Em função do uso, principalmente da cannabis. Tá, que é a maconha. É a maconha, né? Então, quadro psicótico, no caso, seria o quê? Esquizofrenia? Então, quadros parecidos com a esquizofrenia, que pode ser esquizofrenia ou depressão. Depressão psicótica. Ou seja, a pessoa fica, né, o adolescente ou a adolescente, né, a menina ou o menino, né, passa a desenvolver um quadro de depressão com sintomas psicóticos. Nessa época, nessa idade, a gente tem que acompanhar para dizer se vai virar esquizofrenia ou se vai ser uma doença do humor. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas passam a ter um quadro psicótico. Ok. No caso da cannabis, então, os quadros de depressão e psicose e esquizofrenia. Vamos adiantar um pouquinho. No caso do álcool? Também. Só que o álcool, ele cursa mais com ansiedade e com depressão. Porém, hoje nós não temos um uso puro. Então, nós temos o uso do álcool mais alguma substância. Então, eu estou encontrando na clínica, né, no dia a dia, né, no nosso dia a dia,
jovens já com psicose, eles falam que usam preferencialmente o álcool, mas tem outra droga associada. E passam a ter quadros psicóticos tipo esquizofrenia. Bom, a gente está salientando aqui que isso tudo pode ser pior numa fase precoce, a partir dos 12 anos de idade, dos 12 aos 17 anos. Isso. Mas pode acontecer em outras fases também. Sim. Quando a gente pensa num quadro psicótico como esses que a gente falou agora, a gente está se referindo a um uso constante ou mesmo que faça pouco uso, experimente algumas vezes, isso pode acontecer? Eu falei nos quadros iniciais. Nos quadros de uso crônico, que seriam já adultos, né? A gente tem uma outra etapa que é a cronificação da doença, da dependência química junto com a doença psiquiátrica. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor. Desculpa te cortar, mas só para deixar bem claro para quem está em casa. O que a gente está falando é para quem experimenta, para quem usa algumas poucas vezes, isso pode acontecer? É pode, isso? Pode. Olha como é sério. E basta, às vezes, um único consumo. Quando é jovem. Então pode ser que você que tá... Eu tenho adolescente assistindo ao programa, que bom. Presta atenção nisso, porque aí não é papo chato de mãe, não. Tá? É médico falando, isso é ciência. Pode ser que você experimente uma vez, porque não cedeu, a pressão do grupo estava grande, seus amigos estavam dando risada. Você fala, tá bom, também vou experimentar. Pode ser que você tenha um problema como esse. É isso? Isso. É sério assim? Muito. Então não pode nem brincar de experimentar de jeito algum. Cláudia, né? E doutor Cabral vem de hospitais psiquiátricos, né, conceituados, que já passou por ele, mas centenas de jovens e de adultos, que é o Hospital Lacan, Bezerra de Menezes, né, que são hospitais psiquiátricos de referência. E lá tem de tudo, desde adolescentes. Aliás, no Lacan, o doutor Cabral e a equipe fizeram um trabalho fantástico e hoje poucos lugares atendem adolescentes, grávidas e mulheres. E lá, sim, atende. Então, o que ele está falando realmente vem com base. Com certeza. Não é achismo. Não, é por isso que eu quero muito que todo mundo preste atenção aqui. E eu digo para as mães que na hora de conversar com o filho, a gente precisa desse tipo de conhecimento, tá? Porque aquela ladainha, eles já cansaram. A gente tem que ser assertiva quando for conversar com o nosso filho. Como eu disse no começo, a indústria da droga, ela é pesada e ela não vem brincando, então a gente não brinca também. Então você ia falar das principais comorbidades. E aí a gente te cortou, mas eu quero que você fale com a linha de raciocínio completa. As principais, em completa. termos de volume, né? É ansiedade e depressão, depois esquizofrenia. Dentro da depressão, a depressão psicótica, que lembra a esquizofrenia, e transtorno de personalidade. O que é importante frisar? O adolescente, ele traz, pela pressão de grupo e pela síndrome do super-homem, de que nada vai acontecer com ele. E não é verdade. E aí a comorbidade, uma vez diagnosticada junto com a dependência química, as duas precisam ser tratadas. E é muito comum as famílias acharem, não, meu filho não é louco, ou não é doido, né? Ou ele só é um dependente químico. Na verdade, são as duas coisas juntas. Por que isso é importante? Se a gente não tratar a comorbidade junto com a dependência, o sucesso terapêutico é pequeno. A recaída é frequente. E aí a gente passa para a segunda etapa da vida, que é no adulto, que é a cronificação do quadro psiquiátrico. Né? Ou seja, eu posso tornar o quadro que começou lá como comorbidade, como um quadro psiquiátrico na vida adulta. Ok. Pode continuar. Como uma depressão ou sim uma esquizofrenia. Tá. Doutor, uma criança, um adolescente que não tinha nenhuma doença psiquiátrica, ele pode ter uma comorbidade ou isso já estava nele? Então, hoje o que a gente observa? Que a exposição ao álcool e à droga, ou droga e o álcool, facilita o aparecimento da doença psiquiátrica. Então, os fatores do meio, que antigamente, até há pouco tempo atrás, a gente achava que era só o meio, né? O estresse, violência, abandono, né? Bullying, né? No adolescente é muito comum bullying. Hoje incorpora ao ambiente o uso de álcool e drogas. Então, todos esses fatores hoje são estressores ambientais que se o adolescente tem uma predisposição, vai abrir o quadro. Então, vai começar um quadro precoce quando algo poderia acontecer só na vida adulta. E qual é a diferença? É o curso de tratamento
mais tempo de tratamento, ou o que nós encontramos, a refratariedade, ou seja, a dificuldade de tomar remédio. Verdade. Então, é complicado falar para o pai, para a mãe ou para o responsável do adolescente que ele tem que tomar remédio, né? Se não tomar o remédio, ele cursa na vida adulta com um quadro muito mais grave depois. Eu tenho um incômodo muito grande, aliás, desde que eu comecei a fazer o programa, isso ficou muito claro para mim. É o quanto a gente tem como preconceito as doenças psiquiátricas. E eu sempre gosto de lembrar aqui, doença, gente, é doença. E não dá para separar a cabeça do corpo, é tudo uma coisa só. Se você tem uma dor no joelho, você procura um ortopedista. Se você tem um problema na cabeça, você procura um psiquiatra. E o tratamento precisa ser levado à risca. A gente tem que quebrar esse preconceito. A gente precisa tratar todas as doenças, né, do nosso corpo como todo. E ainda tem esse preconceito, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que encarem o profissional psiquiatra não como um médico de loucura, mas como um consultor das emoções. É alguém que está preparado para fazer o diagnóstico correto, a terapêutica adequada e impedir a cronificação. O que é a cronificação? A piora na vida adulta do quadro psiquiátrico. Uma coisa importante que o Dr. Cabral colocou e você frisou, as pessoas vão para uma comunidade terapêutica e que vai ficar abstêmio, não vai usar drogas, mas muitas das vezes tem a comorbidade que, se não tratada, vai sair de lá e vai recair. Por isso que é importante ter esse diagnóstico e tomar a medicação, né, doutor? Aliás, é importante isso que você está falando, Miguel, porque assim, a gente tem duas situações quando a gente pensa em internação. Uma é a comunidade terapêutica e outra é a clínica de recuperação, que aí tem o apoio, quer dizer, tem uma estrutura médica trabalhando junto. Então é importante você, na hora de fazer a escolha, entender quem é o paciente que você está internando, né? Será que ele precisa desse apoio do psiquiatra, de uma equipe médica, de um medicamento ou não? Só vai fazer a desintoxicação, não tem nenhuma comorbidade. Isso é importante ser levado em consideração, já que comunidade terapêutica tem um outro estilo, que seria mais a desintoxicação, e aí tem o trabalho laboral, enfim, é uma outra característica, mas para você ter o acompanhamento do médico, precisa ser uma clínica. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Hoje é muito comum a gente ouvir nas rodinhas de escola as mães falando que os filhos têm déficit de atenção e hiperatividade. Muitos fazem uso de remédios para déficit de atenção e hiperatividade. Isso, junto com álcool, com maconha, pode ser um perigo? É um agravante essa experimentação associada a esse medicamento que eles já tomam? Sim. E aí nós temos que deixar um alerta, né? Recentemente teve noticiado suicídio de jovens, né? Não vou afirmar que houve ou não, mas a associação de uso de remédios psicotrópicos junto com o uso de álcool ou drogas, considerando o aparecimento de transtorno de humor tipo depressão, pode ser um indicador do aumento de número de suicídios. Então... Que potencializa, né? Que potencializa, né? Na minha experiência particular, meu filho, né, teve colegas que se suicidaram, né, na época do colégio, né? Quando eu investiguei um pouquinho, tinha associação de álcool e drogas e já se estava tratando alguma entidade. Seja déficit de atenção, seja um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, mais um cuidado. Quando nós afirmamos que precisa tratar a comorbidade, nós também precisamos cuidar dos nossos adolescentes para que eles não caiam na rede de consumo de álcool e drogas. E uma coisa que precisa ficar bem claro, né? Nós falamos das drogas, mas o álcool tem um apelo social muito importante, né? O álcool é uma droga lícita, apesar da regulamentação, da legislação de não consumir, né? E o álcool é encarado como jovem, até por alguns pais, é verdade, como uma droga tranquila, porque eu bebo. Né? O pai, eu costumo ouvir no consultório, mas eu bebo, doutor, ele bebe comigo, é seguro? Não, não é seguro, porque a biologia de cada um é diferente. O impacto da droga no organismo é diferente e o resultado no comportamento é diferente. Ou seja, adolescente não pode beber, não. Né? Não pode. A gente tem uma sonora que vai exemplificar um pouco tudo isso, porque lidar com a dependência química já é tão difícil, com uma comorbidade é mais difícil. A Cláudia Vieira vive isso. O filho desenvolveu esquizofrenia durante o uso de drogas. E agora
A mãe e o filho Matheus, que não é adicto, e a nora Vitória vão contar um pouquinho como é que eles lidam com essa situação. Vamos prestar atenção. Comorbidade é a presença ou associação de duas ou mais doenças na mesma pessoa. Foram realizados alguns estudos comunitários sobre as comorbidades psiquiátricas em dependentes químicos. Alguns desses estudos indicam que 1/3 dos alcoolistas apresentam um quadro significativo de ansiedade. O estudo indica também que 50% a 67% dos alcoolistas e 80% dos dependentes de outras drogas possuem sintomas semelhantes aos transtornos de pânico, alterações de humor e outros transtornos psicológicos. A Cláudia tem 2 filhos dependentes químicos e eles desenvolveram comorbidades. Ela e a família tiveram que aprender a lidar com as doenças e agora falam sobre essa experiência. A maconha, quando ela é usada há mais de 5 anos, a probabilidade de dar uma comorbidade é grande, né? Quando nós internamos, eu avisei que ele era diferente, que ele já tinha uma dificuldade. E ele era muito nervoso, ele mudava muito. Não, isso é normal, é dependência. Me chamaram e mostraram algumas cenas, foram me falar das cenas que houve lá, né, bem fortes. E eu não falei que ele era diferente, o psiquiatra não diagnosticou, não. A gente chamou a senhora para falar sobre isso mesmo. Aí chamou toda a família para avisar que ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. E que teria que tomar remédios para o resto da vida, senão entrava em crise. E foi muito difícil. Ele muda de humor muito facilmente, né? Enquanto uma hora ele quer fazer muito uma coisa, outra hora ele quer fazer outra totalmente diferente. Eu não sabia, né? Eu não entendia o porquê daquilo, né? O porquê da mudança de humor, o porquê que ele agia daquela forma. Mas aí, com o tempo que eu fui aprendendo, né? Estudando. A minha reação é eu sempre respiro, conto até 10 e lembro de que ele tem essa dificuldade, que não é uma coisa que ele está fazendo para me atingir. Quando ele tem essas mudanças de humores, eu procuro, deixar ele naquele momento de lado ali, respirar. Eu escuto ele bastante, deixo ele falar tudo que ele tem para falar. E depois que ele passa um pouco, né, daquela fase, eu tento chegar nele e conversar, falar sobre e tal, e tentar resolver para que ele se sinta melhor. Se você está passando pelas mesmas coisas que eu passei, com a dificuldade de lidar com alguém que você ama e que você sabe que vale a pena lutar por essa pessoa, procura ajuda, um grupo de apoio, um psicólogo, porque no fim vai valer a pena. Se não valer a pena, se você não conseguir manter o seu relacionamento, não conseguir fazer com que essa pessoa fique limpa, pelo menos vale a pena pra você. Obrigada, Cláudia, abriu o coração, mostrar essa família linda. Um beijo pra todos, viu? Bom, vamos continuar então. A gente aprende muito com os exemplos, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, alguns tornam-se dependentes químicos porque já tinham antes um problema psiquiátrico? Com certeza. Isso é um facilitador, né? Eu tenho grupos de pessoas que vão desenvolver a adicção ou a dependência química sem ter um quadro psiquiátrico. E tem um grupo que tinha antecedentes psiquiátricos e vão desenvolver também a dependência. Mais ou menos metade. Então, metade dos dependentes químicos tem uma comorbidade. Ou seja, a droga é perigosa para todo mundo, né? Há risco muito grande na experimentação. Exato. E nós estávamos conversando qual é a diferença entre tratar a comorbidade com medicação correta e não tratar. É na vida adulta. Então, depois, quando essa pessoa, na vida adulta, conseguir se tratar da dependência química ou, por algum motivo, a doença psiquiátrica silenciar, na vida adulta, essa pessoa vai ter mais dificuldades para lidar com o mundo real.
Por isso que eu usei a definição. O psiquiatra é um consultor das emoções e dos comportamentos. Aí nós vamos pegar essa pessoa na vida adulta com uma depressão ou com pânico, como foi citado, né? Começa a ter ataque de pânico. Quando a gente vai na história dessa pessoa e busca antecedentes, eles usaram drogas e álcool. E aí o tratamento já não vai ter aquela eficácia ou aquele resultado se tivesse tratado desde adolescente. Então, Mas ainda tem. Ainda tem e deve ser tratado, né? Que também é uma taxa de abandono. Isso que o Miguel colocou é muito importante. Não sela o destino, não acaba o destino da pessoa, né? Nós temos que tirar o preconceito. Uma vez que o diagnóstico seja feito de maneira mais rápida e precoce, eu tenho um melhor desenvolvimento. Mas uma vez que a pessoa na vida adulta se depare com alguma dificuldade, deve ser tratado. Deve ser tratado para ter mais qualidade de vida, deve, né, tratar para melhorar em todos os sentidos. Eu acho que a gente pode concluir aqui de que, primeiro, reforçar que o adolescente não pode fazer experimentação porque o cérebro, como você disse, ainda está sendo formado. Então, o risco ali é muito grande. Sim. Se tiver uma comorbidade já instalada, né, unido aí um déficit de atenção, hiperatividade e uso de drogas, tem que tratar com medicamento. Sim. Não só o tratamento de ficar sem a droga. Sem a droga. Né? E, na verdade, um tratamento multidisciplinar, com terapias, estar no amor exigente, a família cuidando para que as atitudes sejam diferentes, né? Isso. E lá na frente, se persistir, tratar novamente. Só uma palavrinha, isso é muito importante, né? O tratamento inclui a família, tá certo? Obrigatoriamente. Né? Por quê? Porque o indivíduo, a criança, o adolescente, ou mesmo um adulto que está doente, ele é o elo frágil de uma estrutura completa que rompeu nele. Então, nós vamos, e quando nós investigamos a família, nós vemos outras pessoas também doentes e que, se não forem ajudadas com o seu tratamento específico, ela não colabora para a melhora da pessoa que era o foco, né? Então, na dependência química e no caso da comorbidade, é fundamental não só a participação da família, mas o tratamento daqueles que eventualmente também tiverem um diagnóstico. Perfeito. Doutor, só para resumir as principais comorbidades. Ansiedade, que inclui o pânico, né? Depressão, transtorno de humor, aqui inclui depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e quadros psicóticos, e transtorno de personalidade, que é um diagnóstico, né, psiquiátrico, né, que cursa com padrões de comportamentos diferentes, né? E isso, as pessoas não se encaixam no mundo e têm dificuldade de relacionar com as pessoas. Hoje a psiquiatria está evoluída de forma que a gente pode falar que tem tratamento para tudo isso? Sim, não só tem tratamento, como tem drogas recentes com menos efeitos colaterais, com uma Cláudia, ação... você quer ver uma coisa? Quantas drogas novas por ano nós temos? Em média, 2 drogas novas, né? É que cada ano oscila. Então, o ano que vem, por exemplo, ano que vem vai surgir um novo antidepressivo, né? Que vem para um quadro mais grave de depressão. Existem drogas de depósito, drogas novas, em que a pessoa toma uma vez por mês para tratar a esquizofrenia. Olha, o que a gente está falando agora de drogas são essas drogas que são aprovadas, que vieram com bases, drogas remédio, científicas, remédio. né? E as drogas medicamentos. sintéticas? São medicações, né? O que que o Miguel estava falando das drogas sintéticas, aí são drogas ilícitas, né? Que entram no corpo daquelas drogas que não devem ser consumidas. Mas respondendo a sua pergunta, deve tratar? Sim. A psiquiatria está evoluindo para substâncias com menores efeitos colaterais e mais segurança. Perfeito. Olha, eu acho que a gente hoje aprendeu bastante, mas eu ainda te convido para assistir essa entrevista novamente, para entrar em contato com o doutor Cabral, ou é Cabral, né? Doutor Antônio Carlos Cabral, e aprender mais. A gente precisa aprender bastante e ficar atento aos nossos filhos. A gente tocou aqui no ponto dos suicídios, a gente vai trazer uma pauta específica para falar mais sobre esse assunto, mas a gente precisa ficar atento aos nossos filhos. Eu mesma perguntei para minha filha, puxa, será por que aconteceu isso? Aí ela me respondeu assim, mãe, eu acho que tem pai e mãe que nem liga pro filho,
não para para bater um papo, o filho é só cobrado, é pressão o tempo todo, nem sabe o que está acontecendo na vida deles. Essa é a percepção de uma adolescente. Muitas vezes a gente realmente é negligente, que a gente possa fazer essa autoavaliação e que a gente possa se aproximar cada vez mais deles, viu? É importante. Miguel, muito obrigada por estar aqui. Só dar um alô. Dr. Cabral, um grande parceiro do Amor Exigente, ele está com o espaço Figueira Branca, que os nossos telespectadores podem procurá-lo, tá? Que ele vai informar mais também. Lá ele tem Hospital Dia, Hospital Noite, que é novidade. O Figueira Branca é uma clínica? Na verdade, o conceito de espaço. A clínica, como você disse, é um lugar fechado. Lá é um lugar aberto, que permite que as pessoas já em fase de recuperação sejam acompanhadas por uma equipe de saúde ou pernoitem, mas tenham uma vida próxima do seu mundo real. E no dia 26 de maio, agora, nós temos o nosso curso Elo Social, lá em Campinas, que, olha, as vagas são limitadas e estão terminando. Ligue lá, entre no nosso site www.amorexigente.org.br. Cláudia, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada, foi um assunto muito importante. Até a próxima. E vida melhor também é cultura, hein? É isso mesmo. Obrigada, doutor Cabral. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigada, Miguel. Gostei. Aprendemos. E a gente precisa realmente ficar atento.